Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos reunidos em seu nome para te louvar, te bendizer, te agradecer e falar da gratidão que é poder fazer parte de um grupo de amor, de um grupo que auxilia, que ajuda, que só tem coisas boas a falar, que puxa a orelha na hora que precisa, e é uma forma que a gente tem, graças à sua eterna bondade, a forma que a gente tem de crescer, aproveitar todo o tempo possível para o nosso crescimento. Te agradecemos por todas as bênçãos recebidas diariamente, todas, e te pedimos que mantenha em nós a fé, a sabedoria, a paciência e tudo aquilo que for necessário para nos mantermos no seu caminho. Amém. Me perdoa, gente, mas... Que assim seja. Amém. Tá lindo. Amém, filha. Falou bonito, minha filha. É de coração. A gente sabe. Na noite de 23 de fevereiro de 1972, Chico Xavier psicografou uma mensagem do Espírito de Emmanuel, respondendo um questionamento feito por algumas pessoas, que desejavam saber por que Deus, que é infinita bondade, permite o desencarne coletivo de tantas pessoas, como no caso das grandes tragédias e epidemias. A resposta de Emmanuel para este questionamento foi a seguinte: realmente reconhecemos em Deus o perfeito amor aliado à justiça perfeita. E o homem, filho de Deus, crescendo em amor, traz consigo a justiça imanente, convertendo-se, em razão disso, em qualquer situação, no mais severo julgador de si próprio. Quando retornamos da terra para o mundo espiritual, conscientizados nas responsabilidades próprias, operamos o levantamento dos nossos débitos passados e rogamos os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. É assim que, muitas vezes, renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla. Invasores e laqueados pela própria ambição, que esmagávamos coletividades na volúpia do saque, tornamos a Terra com encargos diferentes, mas em regime de encontro marcado para a desencarnação conjunta em acidentes públicos. Exploradores da comunidade, quando lhes auríamos as forças em proveito pessoal, pedimos a volta ao corpo denso para facearmos unidos o ápice de epidemias arrasadoras. Promotores de guerras manejadas para assalto e crueldade pela megalomania do ouro e do poder, em nos fortalecendo para a regeneração, pleiteamos o plano físico a fim de sofrermos a morte de partilha, aparentemente merecida, em acontecimentos de sangue e lágrimas. Corsários que ateávamos fogo a embarcações e cidade na conquista de presas fáceis, em nos observando no além com os problemas da culpa, solicitamos o retorno à terra para a desencarnação coletiva em dolorosos incêndios, inexplicáveis sem a reencarnação. Criamos a culpa, e nós mesmos engenhamos os processos destinados a extinguir-lhe as consequências. E a sabedoria divina se vale dos nossos esforços e tarefas de resgate e reajuste, a fim de induzir-nos a estudos e progressos sempre mais amplos no que diga respeito à nossa própria segurança. É por este motivo que, de todas as calamidades terrestres, o homem se retira com mais experiência e mais luz no cérebro e no coração, para se defender e valorizar a vida. Lamentemos sem desespero, quantos se fizerem vítimas de desastres que nos confrangem a alma. A dor de todos eles é a nossa dor. Os problemas com que se defrontaram são igualmente nossos. Não nos esqueçamos, porém, de que nunca estamos sem a presença de misericórdia divina junto às ocorrências da divina justiça, que o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós,
que tudo se renova para o bem de todos, e que Deus nos concede sempre o melhor. A mensagem que você acabou de ouvir foi transcrito do livro Chico Xavier Pede Licença, no capítulo 19. Então, essa mensagem traz um esclarecimento para todos nós que estamos fazendo essa pergunta. Por que de tantas mortes coletivas, né? Então, ali ele citou vários motivos, e muitos dos motivos nós também poderíamos estar dentro deles. E como a divina sabedoria nos concede o direito de renovarmos as nossas atitudes, então, muitas vezes, nos livramos desses desastres coletivos, mas com eles nós aprendemos através do sofrimento dos nossos irmãos. E esses dias li um livro em que mostra aquele tsunami que teve lá nas Filipinas, e depois do tsunami, o que aconteceu com aqueles espíritos? Gente, se vocês souberem o quanto a espiritualidade é maravilhosa, o quanto de socorristas amparados pelo Cristo e com as condições necessárias para fazer aqueles atendimentos àqueles irmãos que desencarnaram e não sabem que desencarnaram, que estão em sofrimento, e ali muitos são levados para os lugares apropriados para cada um. Então, o que a gente, ouvindo essas lições, o que nós devemos procurar fazer? Seguir o caminho do meio, que é aquele caminho em que você não faz o excesso e não faz o mínimo, mas você faz tudo o que você pode para ajudar aqueles nossos irmãos e os nossos irmãos que estão junto de nós. Então, eu achei essa lição maravilhosa para nos mostrar e responder às questões dos karmas coletivos do qual nós estamos passando, né? E então a gente vê que nós não queremos, mas ninguém passa pelo karma sem precisar, né? Pode colocar, Cristiano. Depois, se alguém quiser falar sobre os karmas coletivos, tranquilo, tá? Porque as lições hoje são pequenas, então vai dar para a gente estender bem o assunto. Então, enquanto o Cristiano conserta, vamos comentar. Alguém gostaria de completar, de falar sobre essa questão? Se elucidou para vocês, vocês viram com relação ao que está acontecendo agora, ao que já aconteceu com a peste negra, a gripe espanhola, todas essas doenças. Pronto. A 9ª classe, Espíritos Levianos. O que a gente vai perceber nessas leituras, que todos esses espíritos que nós estamos vendo, são quase que a mesma sintonia deles é igual, porque eles agem muito parecidos uns com os outros. E aí, eu lendo hoje no livro do Miramês, ele fala lá que, por falta de expressão, nós colocamos que são espíritos atrasados. Mas ele diz assim, são espíritos primitivos, que ainda não souberam caminhar. E eu gostei muito dessa parte. Por quê? Porque pessoa que faz o mal, vendo o bem,
ele ainda não tem consciência de si mesmo e não tem consciência da dor do outro, né? Então, por isso que muitas das vezes as dores coletivas, porque elas fazem com que todo o planeta se una para ajudar. E ali, dessa união, há uma transformação no planeta. Então, tá. Nona classe, espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Intrometem-se em tudo e a todo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Comprazem-se em causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, em aborrecer, em induzir maliciosamente ao erro, por meio de mistificações e espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados de doentes, trasno, gnômio, diabretes, estão sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam como fazemos com os nossos servidores. Então, em algumas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é por vezes espirituosa e divertida, mas quase sempre sem profundidade. Exploram as falhas e o lado ridículo dos homens e os retratam em traços mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Então, vamos supor, a gente está correndo, está atrasado para ir no serviço, aí tudo acontece, queimam uma coisa, uma porta não abre. Muitas das vezes são irmãos, são coisas físicas, mas muitas vezes tem uma interferência de irmãos que querem ver a gente ficar nervoso, irritado, a gente perder a paciência, a gente ser grosseiro. E então, o que é necessário? Que toda fala de Jesus, orar e vigiar, para que nós não sintonizemos com a classe desses nossos irmãos, né? E esses irmãos levianos, eles também têm as mesmas características dos espíritos impuros, dos espíritos pseudo-sábios, dos espíritos neutros, porque todos eles, todo mundo que não que vê os exemplos das outras pessoas para o bem, pelo bem, e não corresponde, são pessoas que ainda estão em faixas vibratórias mais baixas. E isto é a maioria, porque estamos num planeta de expiação e prova. E o nosso planeta de expiação e prova precisou, porque se nós estivéssemos mais amorosos, pacienciosos, fraternos, eu tenho certeza que essa pandemia viria e iria embora tranquilamente, não é? Mas é porque nós estamos ainda alimentando essas pandemias dentro de nós. Pensamentos descontrolados, pensando só em doença, pensando só na riqueza, pensando só no trabalho, esquecendo o nosso lar. Então, vocês veem, todo mundo teve que voltar para suas casas e conhecer o marido, ver o que o filho precisa, conhecer o lar, né? E nós também nos conhecemos, porque houve momentos de muita solidão, mas nós temos que encarar essa solidão não como uma ilha no oceano, mas uma solidão em que nós vamos aprender com ela, com uma boa leitura, colocando a alegria dentro de nós, né? Vamos, então, trabalhar em cima dessa questão. Vocês querem? Então, vamos passar, Cristiano. A oitava classe, espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas acreditam saber mais do que realmente sabem.
tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista. A linguagem deles tem um caráter sério, que pode iludir quanto às suas capacidades e luzes. Porém, na maioria das vezes, isso não passa de um reflexo de preconceito e das ideias sistemáticas da vida terrestre. É a mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, em meio aos quais despontam a presunção, o orgulho, o ciúme, a obstinação de que não puderam livrar-se, né? Então, a gente encontra também, dentro de todas as religiões, até dentro da doutrina espírita, nós encontramos pessoas que sentem que sabem tudo, e nós também precisamos nos vigiar para ver até onde está indo aquilo que nós sabemos, né? Para nós sabermos dosar o que nós vamos falar. Muitas das vezes, nós temos que falar tudo com base na doutrina. E a gente tendo certeza de que a doutrina fala aquilo, a gente pode falar tranquilamente, porque toda doutrina, ela não é voltada só para uma pessoa, ela é para todo mundo, ela veio para nos consolar. E os espíritos neutros, é a 7ª classe, não são bastante bons para fazer o bem, nem bastante mal para fazer o mal. Inclinam-se tanto para um quanto para o outro, e não se elevam acima da condição vulgar da humanidade, querem moral, querem inteligência, apegam-se às coisas desse mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudades. Então, são aquelas pessoas que você chama, vamos estudar, fulano, não quero. Fica nesse serviço que você está bem, não estou gostando, o patrão é ruim. Então, muitas das vezes, esses espíritos veem os nossos pensamentos e aí eles começam a incutir nas nossas cabeças essas ideias. E eles procuram, através da nossa invigilância, brechas para que eles possam incutir em nós ideias mirabolantes. É tanto que houve um caso aqui numa região aqui perto de Uberaba, onde o espírito ele aparecia nesse centro e ali ele falava, aí ele mandou construir um monumento. Aí deste monumento descobriu-se o que era falso. E então é um espírito pseudo-sábio, porque muitas vezes os espíritos se mascaram, por isso que nós temos que estudar e compreender o Evangelho, compreender os livros de Kardec, compreender as mediunidades, compreender os tipos de espíritos que aparecem para a gente, para poder a gente saber como tratá-los. E pode ter certeza que não importa que espírito seja, temos que tratá-los com paciência, com muita amorosidade e fazê-los compreender para que eles possam começar a seguir o caminho correto, né? Então, se alguém quiser colocar alguma coisa da primeira, da segunda, o Cristiano está aí e abre o aparelho, cada um pode abrir o seu aparelho. Tem alguém que gostaria de comentar? E esses espíritos levianos, eles fazem coisas conosco que não é bolinho. Vocês veem aquele rapaz que passava de frente à nossa porta, Marta, ele dava murro, ele conversava e dava murro no ar. E o tempo inteiro, ele penteava o cabelo, conversava e dava murro no ar. E a gente sabia que ele estava conversando com um espírito. E esse espírito provocava o tempo inteiro. O outro, né, Márcia, que abre e fecha a porta 50 vezes, que a gente precisa orar por ele, para ele entrar ou sair, porque ele não consegue. Então, nós estamos vendo a influência de espíritos em nossa vida pessoal.
e muitos conseguem nos dominar se a gente der a brecha. Tem alguém que gostaria de comentar? Badir, esse, por exemplo, eu sei até quem é. Esse que abre, fecha a porta, também tem desencadeia aquela síndrome do toque também, né? Acaba E ele é obsediado, desencadeando. né? Hã? Ele é muito obsediado. Não, eu sei. Uhum. Tem mais E alguém? desses espíritos aí, Badia, Hum. quais é que influencia essas pessoas, por exemplo, as ciganas que leem a mão, ou as que lêem os baralhos, aqui tem tudo, todos eles, né? Os levianos, os que nós falamos a semana passada, que são os espíritos impuros, todos eles, o objetivo deles é fazer o mal, é provocar uma condição que haja briga, que haja discussão, que haja tudo que você pode pensar. E, geralmente, nos lares, esse tipo de espírito ataca na hora do almoço. Porque a hora que a gente está comendo é a hora que eles estão ali procurando respirar e alimentar dos fluidos da mesa e dos nossos fluidos. Então, eles provocam as brigas, essas coisas todas. Tem mais alguém? Badia, como a gente vem estudando, né, são janelas, né, abertas, tanto para o bem quanto para o mal, Sim. não é isso? Então, tem uma nervosa em casa, por exemplo, é uma pessoa extremamente nervosa, irritada com o ar, com a chuva, com o vento, com o sol, qualquer coisa irrita. Aí, qualquer coisa que você fala, a pólvora solta, né? E, às vezes, você toma uma atitude que não é sua, que você não gostaria de fazer e, de repente, a sua paciência vai embora, e você fala, foi um irmãozinho que veio cá, aproveitou e me catou, e porque eu não estava também nessa situação, não é, Badir? Por mais que a gente esteja, mas você está ali, você está segurando a coisa, de repente você fala, oh meu Deus do céu, porque vem tanto os humanos, os vivos, quanto os não vivos, vamos dizer, e aquilo vai funicando na sua cabeça, olha. Você vai segurando, de repente você fala, não, pisei na bola. Vitória, né? Aí fica 3 dias com remorso. Fica 3 dias com remorso. Mas, Marlene, cada caso é um caso. Primeiro, tem que ver a questão física, que às vezes está precisando de remédio, já chegou a uma certa idade, está pensando com alguma coisa que... Já foi isso, tá não. Entendeu? Procurou o médico da terra, não achou? Então, tomar passe, água fluida, fazer o culto do evangelho no lar. E quem assiste, recebe, é porque precisa para aprender. Porque nós não aprendemos fora da dor. Nós precisamos dela para poder a gente ver, eu não posso fazer isso com o outro, porque isso me feriu bastante. Então, eu não posso fazer isso com a pessoa, porque eu sei a dor, porque eu já senti. Exatamente. Entendeu? Então, nós aprendemos com essas pequenas coisas que vão acumulando. Agora, nós somos seres humanos no exercício da perfeição, numa terra que exige um esforço sobre-humano para nós evoluirmos, né? Que nós temos que vencer a nós mesmos, vencer as intempéries, ter as preocupações diárias. Então, exige um esforço muito grande. Então, por isso é que nós estamos com a doutrina, porque ela nos dá as respostas que a gente precisa para a gente dar conta com mais amor, com mais coragem daquilo que a gente está passando. Certinho, Badinho. Certinho. Minha porta abriu sozinho, viu?
Eu fiquei olhando aqui, alguém queria entrar ali pela porta, deixa eu entrar. Não, nós todos estamos rodeados de espíritos maravilhosos, uns nas macas, outros assentados, e a espiritualidade atendendo a cada um, porque nós estamos doando o que nós temos de melhor. E essa doação, que esse trabalho é feito, com todo mundo gosta, sente bem, então essa sensação de amor são remédios para esses nossos irmãos. E os que nos perseguem, eles estão aprendendo conosco. Nós estamos procurando nos renovar, eles também estão procurando se renovar, com o nosso exemplo. Tem mais alguém? Tereza? Mave? Claudinha, você gosta de perguntar? Eu estou vendo só vocês. Eu não estou vendo o resto das pessoas. Badia, que tipo de espírito é o espírito que consegue, como a Marlene falou, abrir uma porta? Você quer saber como o espírito consegue abrir uma porta? Que tipo de espírito é esse? É um espírito que já tem um conhecimento de como tirar um fluido seu que dá condição para ele abrir a porta. Porque um espírito, ele sozinho, ele não consegue mover nada. Entendeu como é que é? Então, ele tira a sua energia, o seu ectoplasma, para poder ele abrir essa porta. Ou mesmo fazer, por exemplo, bater no barulho que a gente escuta em casa, que a gente sabe que não é mais nada a não ser... Isso, tirou de alguém aí, certo? Porque eles não fazem. Porque já pensou, se eles não precisassem de nós estávamos loucos, eles estavam batendo a cabeça da gente, né? Então, olha como Deus é maravilhoso. Mas não são todos os espíritos, são aqueles espíritos mais negativos, mais cruéis. E nós estamos vivendo sob uma guerra de espíritos que estão vendo que a luz do bem está chegando e eles estão sendo encurralados. Então, o que eles estão fazendo? Procurando a gente, nós, para poder incutir ideias infelizes, ideias doentes, ideias que nos fazem andar errado, falar coisas que não devemos. Então, e aí, quando eles nos ganham, que nós repetimos o que eles segregaram no nosso ouvido, o que ocorre? Eu venci, esse já está do meu lado. Entende? Então é isso, orar e vigiar, nós temos que continuar a permanecermos sempre com Jesus. Nós não vamos dar conta de ficar 24 horas, mas pelo menos quando um pensamento de raiva, de mágoa vier, vamos trabalhar com ele para poder ele ir embora. Obrigada. Nada. Tia. Oi. Se você entra para frequentar um ambiente que existem esses tipos de espíritos, né? Porque a gente sabe que existem locais, né, que esses espíritos frequentam. E quando você começa já a frequentar esse local, bastante tempo, depois percebe que coisas diferentes, que não é aquilo que você queria, é fácil da gente sair desses locais? Você precisa ter força. E você precisa também querer. Querer. Certo? Porque tem gente que vai em certos lugares para conseguir as coisas mais fáceis. Sim. Certo? Para conseguir, vamos supor, eu quero uma coisa e eu quero aquela pessoa, eu perdi essa pessoa, isso está acontecendo comigo, me livra. Então,
É como se fosse assim, um alívio rápido, mas ali volta tudo. Entendeu? Então, é só nos centros sérios, onde o dinheiro não é o principal. A bandeira da fraternidade de Jesus esteja lá em cima da casa, mostrando que é um lugar de Deus. Entende? Então, você sente bem. Quando você entra, não estou falando que você frequentou, quando você entra num ambiente um ambiente desvirtuado, você sente aquilo dentro de você. E quando você entra num centro, num lugar onde existe amor, você sente uma leveza, você sente bem, você sai, você entra de um jeito e sai melhor ainda, do jeito que você entrou. E se você trabalha servindo um copinho d'água, igual nós fazemos lá no nosso centro, entra, começa no copo d'água, começa anotando o nome, fazendo ficha, atendendo as pessoas na porta, chamando as pessoas para o passe. Então, todo mundo que entra passa servindo o pão, o chá, todo mundo passa por isso. Por quê? Porque ali ele vai mostrar a assiduidade, a pontualidade, a vontade de trabalhar, porque tem muita casa espírita que a pessoa vai forçado e não pode. Então, nesse período, a espiritualidade vai observando essa pessoa e aí depois fala, já pode botá-la para isso, estudar assim, né? Mas... Na verdade, eu não entro em qualquer lugar porque eu tenho medo. Eu sempre, quando vou tomar um passe, eu pergunto para várias pessoas que vão como é que é e peço indicação. Eu não entro, tenho medo. Tá certo. Não entro. Não precisa ter medo. Sabe por quê? Porque você já tem dentro de você a convicção que o melhor lugar é aquele. Eu já sei, né? Eu já tenho uma visão. Tá? Já tem um certo progresso dentro de você e de todos nós para saber discernir o lugar que é bom e o lugar que não é. Certinho. Obrigada. Nada. Não, e a gente sente a energia, né, dentro da gente. A gente sente, você já chega no lugar e já sente a energia do lugar. Eu, pelo menos, sinto. Por exemplo, eu tomo passe perto do meu trabalho no meu horário de almoço. É um lugar que eu confio de tomar passe que eu sinto muito bem. Eu chego, tem uma pessoa, duas por conta da pandemia agora, entra só uma pessoa por vez e é um lugar que eu sinto uma paz muito grande, mas a gente já sente a energia da pessoa muito grande, muito boa a hora que entra para tomar o passe. Então, quer dizer, você já chega no ambiente, você já sente. Isso aí é público e notório. Né? A gente já sente a energia do ambiente. E quando a casa extrapola, faz o uso do dinheiro de maneira incorreta, usa mistificação, fala recados que... Então, o que acontece? Os espíritos que protegem a casa abandonam. E deixa a gente por conta daqueles espíritos que nós estamos aceitando, né? Que são esses espíritos, nós estamos estudando sobre eles agora. Tem mais alguém? Vadia. Oi, Gilda. Também esses espíritos ignorantes, esses nossos irmãozinhos sofredores, que são todos sofredores, né, Vadia? Não são esclarecidos. Eu sinto assim, quando nos nossos trabalhos de desobsessão, nós que estamos ali doutrinando ele, para mim eu sinto, nós também aprendemos muito com eles. E quanto deles não vão ali, né? Que às vezes a gente conversa com eles
explicam para eles, né, o amor de Jesus, que somos todos filhos do mesmo Pai, né? E que Jesus tem um amor por eles, tanto por todos nós iguais. Quantos que precisa de uma prece, quando a gente faz uma prece, quantos de lá sai chorando e fala: há muito tempo que eu não ouço essas palavras, há muito tempo que eu não ouço uma prece. Então, quer dizer, é um aprendizado tanto para nós e quanto para eles também, né? Porque quantos são recuperados lá dentro do nosso centro, né, Badia? É verdade. Né? Tem tudo isso também, porque eles vêm e falam, você não sabe com quem que você está mexendo, e começa, vem com aquela, eles vêm bravos, aí a gente vai conversando com amor, doutrinando eles, mostrando que está fazendo tá errado. Quantos de lá não saem chorando e agradecendo junto com os mentores, né? É verdade. E nós aprendemos, eu aprendo muito com eles. Todos nós, né? Todos nós. Eles acusam a gente, chamam a gente de herege, né? Falam coisas assim, mas a gente mantém firme, porque a gente tem a confiança em Deus. A gente sabe, pela nossa fé, que ali é um lugar de socorro. Então, estamos ali como intérpretes dos mensageiros de Jesus para poder prestar o socorro. É verdade, É porque eles já chegam lá se sentindo muito inferiorizados, né? Estão sofrendo, mas nos atacam para poder mostrar uma resistência, né? E aí, como eles recebem muito carinho, eles já saem de lá de outra forma, enxergando de outra forma. Isso. E do mesmo modo, já vou atender, do mesmo modo que nós temos bandos aqui que andam, apedrejam, quebram, lá na espiritualidade também tem. Tem os bandos de espíritos que saem para perseguir, para fazer algo, uma ruaça, para poder estragar alguma coisa que para eles tem um objetivo. Né? Quem gostaria, que eu não vi? Eu. Oi, Maria. Oi, Maria Alice, fala bem. Não, aqui perto de onde que eu moro, tem um centro, mas todas as vezes que eu vou lá, assim, no outro dia eu tenho dor de cabeça, porque eu tenho enxaqueca, né? Aí eu tenho enxaqueca. Aí eu comentei uma vez com um amigo meu, que ele é espírita, ele falou assim que deve ser a energia de lá que não era boa. Vocês estão falando isso. Aí eu até não vou. A Mara vai aqui nesse aqui, que é pertinho de casa, sabe? Dá para ir a pé, sabe? E eu vou no outro, que é longe, eu pego o aplicativo e vou no outro. Porque é incrível. Todas as vezes que eu vou, eu não me sinto bem. Mas às vezes não é o centro. Você entende? Sou eu. Não, às vezes pode ser alguma. São várias as razões, Maria Alice. Pode ser o centro, mas eu não creio que seja. Pode ser você com disposição para poder ter a dor de cabeça. Pode ser que você não confia na pessoa que te dá o passe. Porque existe isso muito. Tem gente que fala, não quero tomar passe com essa pessoa. Não deixa essa pessoa me dar passe. Desiste isso. O passe daquele ali é fraco. A gente escuta muito isso. Pode perguntar às meninas. Então, muitas das vezes, converse com o diretor da casa. Fala, olha, eu saio com dor de cabeça. Para poder eles te ajudarem. E você pode ter certeza que se for uma casa de amor, eles vão te ajudar, minha filha. Certo? Até eu cheguei a fazer um trabalho voluntário lá, que eles distribuem no sábado à tarde alimentos para o pessoal de rua, morador de rua. Até cheguei, sabe? Mas assim, eu senti alguma coisa, só se for inconsciente, que eu não tenho a confiança neles inconsciente. Pode. Vá olhar isso. Pergunte, converse com alguém da casa, para você ver. Se você, pela conversa, pela resposta, você vê que não é o seu lugar, porque também nós também sabemos qual é o nosso lugar.
qual é o centro que a gente tem que frequentar. Isso também é uma questão. Então, você tem que decidir. Ah, certo, entendi. Obrigada. Nada. Tem mais alguém? TT? O TT gostaria de falar? Elisa? Ah, o Rodrigo está aí, agora eu vi ele. Verinha? Você gostaria de falar, Alberto? Esse estudo que foi colocado para nós, o estudo das classes. Essa questão está relacionada no que pensamos e o que fazemos. Quando nós estudamos com profundidade e queremos identificar qual classe que nós pertencemos, é só nós observarmos o nosso relacionamento, primeiro, com os familiares, depois, com as pessoas do ambiente de trabalho, como o relacionamento que nós temos diante do mundo que nós vivemos. Por isso que quando Kardec colocou esses ensinamentos, na observação fundamental de onde viemos, para onde iremos e qual é o estágio nosso nessa encarnação. Daí, nós podemos identificar a classe que nós pertencemos. Se nos foi dado a observar como o relacionamento do pseudo-sábio, como dos momentos ainda que estamos num relacionamento muito dificultoso entre aqueles que estão na família, nós passamos a observar que, se nós viemos juntos de irmãos outros dentro do relacionamento familiar e não estamos nos dando bem, é porque nós ainda pertencemos a uma classe não retardatária, mas uma classe que veio para dar um passo no campo da evolução através do amor incondicional. E é muito importante que venhamos analisar essas classes da questão da evolução do ser. Eu posso dizer, particularmente, eu ainda pertenço a uma classe, ainda que eu queira mudar a minha forma de pensar e agir, e muitas vezes eu entro num relacionamento e num campo de vibrações das quais eu deixo as portas abertas. Vamos imaginar assim, como nessa hora e meia desse fino trato com ensinamentos e de observações favoráveis, nós entramos num campo de vibração e numa classe superior, porque estamos auxiliados pelos espíritos amados que são os nossos protetores. Eu pedi para a Badia que me desse novamente o endereço para que eu pudesse entrar nessa sala. E aí ela escreveu Fraternidade Espírita Eurípides Barcianov. Centro Espírita que praticamente vocês frequentam essa casa de luz e, acima de tudo, quando nós pensamos no desenvolvimento de uma tarefa como essa, nós, primeiro, através da prece que a Ana Cláudia, ela
nos tocou profundamente no coração e na mente, nós vibramos. Me permita, Abadia e Marta, com vibrações, a nossa estimada Meire, que o seu companheiro recentemente voltou para a pátria espiritual, o Job, que eu conheci sempre ao lado da Meire, nos trabalhos em que nós realizamos e nós pensamos dessa maneira, aonde nós passamos a compreender que nós devemos orar e vigiar quando nós estamos no encontro com alguém. Então, por isso que o estudo dessa noite, nós devemos observar muito as classes. É lógico que nós queremos nos aproximar da angelitude. E muitas vezes, nas nossas preces, antes de dormir, nós pedimos para que possamos estar em lugares onde continuamos aprendendo. Como essa oportunidade de estar nessa sala, aprendendo com vocês e os comentários que muito fortalecem. É lógico que nós estamos num plano de provas e expiações, onde aqui vamos melhorando a nossa condição e a classe que nós pertencemos. Quando nós, por alguma razão, ligamos a televisão, escutando as notícias, 87% aproximadamente são coisas que nós não gostaríamos de ouvir. Como muitas vezes estamos ao lado de alguém que também recebemos vibrações que nós não gostaríamos de obter. Mas, por outro lado, quando nós passamos a pensar de forma harmoniosa, e muitas vezes ao lado das pessoas que nós ainda estamos aprendendo a amar, revestimos esse pensamento com palavras e vamos atrair de tal forma aquilo que pensamos e que transmitimos. Por isso que quando nós procuramos nos aproximar de uma classe mais elevada, do nosso anjo da guarda, nós recebemos boas informações para que possamos mudar a nossa forma de pensar e agir. Por isso que a sensibilidade da menina que fez a prece inicial muito nos tocou, porque ela, muito emocionada com essa energia, evidente que estaria pensando e vibrando com os pensamentos, com pensamentos nobres e nos ensinando. Eis aí o motivo para nós acelerarmos e sairmos da classe que pertencemos. Amanhã, por exemplo, nós vamos analisar melhor o estudo dessa noite. E vamos procurar pensar e transmitir questões que possam elevar a todos. Sendo assim, e dessa forma, nós mudamos de uma classe para outra. Por isso, Teresa, você com o quadrinho aí pendurado na sua parede, como a nossa estimada Márcia, a Marlene, a Mavi e todos vocês, que Abadia, eu anotei o nominho de todos para que a gente pudesse vibrar em conjunto. E todos estão anotados aqui, imagina, não é para fazer uma reza brava na encruzilhada, mas é para que a gente possa pensar de uma forma favorável, para que nós lutemos para mudar da classe que pertencemos. Por isso, estimada Abadia, recentemente mudou o centro para esse novo lugar. E imagina que todos agora estão nessa sala, não estão no centro.
Imagina o que está acontecendo nesse momento lá no centro, como foi comentado, o diálogo com as entidades, porque até um dia eu, numa leitura, eu tinha essa anotação, diálogo com as sombras. Evidente que entidades que conhecem e sabem como a gente pensa, e muitas vezes são inteligentes e choram dizendo, nossa, eu compreendi a lição, agora eu posso ir. Na verdade, não compreendeu absolutamente nada e vai retornar para obsediar aquele que ali estava, perturbando. Por isso que a classe que nós pertencemos, e muitas vezes essas entidades que também pertencem no mesmo campo das nossas vibrações, nós temos que tomar muito cuidado para não acelerar o processo evolutivo, mas dar passos firmes e fortes de encontro ao nosso querido Eurípides Barçanufo. Um espírito louvável, como o nosso estimado Bezerra de Menezes, que continua entre nós e que não quis sair desse campo de vibrações do plano terreno, porque enquanto existir dor e sofrimento, que eu possa estar diante de vocês nessa missão de transformação em luz. E são essas questões que nós analisamos profundamente quando nos é colocado essas lições para observarmos a classe que pertencemos e a classe que queremos galgar no campo da evolução. Porque logo, logo, querida Abadia, e eu também tenho muito receio de desencarnar antes do tempo de eu, pelo menos, mudar um tanto mais a minha forma de pensar e agir. Porque desencarnar é a capacidade de todos. Agora, quando a gente fala morrer sem cumprir a tarefa que nos foi confiado, vala-me Deus que o padre reze uma missa de 7º dia, de um mês, de um ano, de décadas, de uns 100 anos, para que a gente possa compreender que nós temos que mudar a nossa forma de pensar e agir. E alguém disse que, de repente, na hora do almoço, vai lá tomar um passe. E vai mesmo para se fortalecer diante do cenário que muitas vezes quer nos provocar ou quer o chamado muito simples, puxar o tapete. Quantas vezes nós puxamos o tapete de alguém, até mesmo em outras existências? E hoje nós queremos estar em cima de um tapete mágico que possa voar, desde que a gente cumpra a tarefa do qual nos é dado para mudar de classe. E é isso, estimada Abadia, meninas e meninos. Esse aprendizado de hoje é muito louvável. Por isso que, ao adentrar uma sala como essa, com olhares firmes e vibrando a favor de todos esses irmãos que nos acompanham. Imagina, se cada um de nós tivermos uma centena de espíritos que nos acompanham pela forma de nós pensarmos e agirmos, evidente que se nós passarmos a mudar o pensamento e agir de uma forma mais louvável, esses espíritos, além de mudar a forma de pensar, evidente que outros tantos vão se aproximar e vão ser encaminhados para essa grande orientação, principalmente nesses momentos em que essa pandemia nos colocou mais recuados, não longe do centro do qual nós trabalhamos, mas sim trabalhando com esses pensamentos nobres para lutar que todos possam mudar a sua forma de pensar e agir. Quantos, nesse contexto agora atual, desencarnaram? Quantos estão rogando a Deus para que tenham uma nova oportunidade de luta para mudar de classe? É evidente
que nós rogamos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, aos mentores espirituais, que nos dê força para que continuemos lutando e, acima de tudo, favorecendo aqueles que também precisam se elevar. É isso, Abadia. Obrigado, Alberto. Tem mais alguém que gostaria de fazer uma pergunta para nós fazermos a oração e a Ruth cantar? Então vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Vamos agradecer a Jesus por esses momentos tão maravilhosos que Ele nos permite participar e que nós procuramos lançar para todo o planeta essa luz que acendeu dentro de nós, para que o planeta possa ser curado. Ainda as nossas luzes são pequenas faíscas, mas muitas faíscas fazem como se fosse um sol a brilhar neste planeta maravilhoso do qual Deus nos concedeu para vir morar nessa existência. Então, vamos pedir aos médicos do espaço, aos mentores amigos, a Jesus, esse mestre querido, a Maria de Nazaré, a nossa mãe, para que ela possa, o seu Eurípides, o Chico, o doutor Bezerra, toda essa falange de espíritos maravilhosos, possam ir nos hospitais, nos lares, em todos os cantos da terra, para atender os encarnados e os desencarnados, e que todo mundo, pelo menos por um minuto, sinta paz, Jesus, sinta alegria, sinta um amor tão grande pelo Senhor. E aí, Jesus, nós vamos completar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou com essa oração maravilhosa que nos faz elevar os nossos pensamentos até o alto. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos do mal. E assim seja. Obrigado, Jesus. Gratidão, gratidão, gratidão. Cristiano, pode pôr a música. Vem comigo, meu irmão, percorrer este caminho. Não me deixes na jornada seguir adiante sozinho. Não atrases, vem agora, que este caminho é de luz. Por ele passou um dia o amado Mestre Jesus. Por esta senda bendita, sigamos mesmo de rastros. Nela crescem lindas flores, a terra ligando aos astros. Este caminho é o amor, amor que tudo abençoa, redime, ampara, auxilia, confia, espere e perdoa. O amor, este sol fecundo, que pulsa no coração e que sustenta o universo,
por alma da criação. Por esta senda bendita, sigamos mesmo de rastros. Nela crescem lindas flores, a terra liga aos astros. Este caminho é o amor, o amor que tudo abençoa, redime, ampara, auxilia, confia, espere e perdoa. Redime, ampara, auxilia, confia, espere e perdoa. Parabéns, Ruth. Deus lhe pague. Cada dia você canta uma música que vibra nos nossos corações e nos une ao céu. Muito obrigada, minha filha. Você, o Cristiano e o Antônio são companheiros da nossa jornada da agora para frente. E que continuemos nesse trabalho sempre com a bênção de Jesus. E com as bênçãos de Jesus, nós despedimos de todos vocês. Uma boa noite, uma boa semana para cada um, com muita saúde. Por Trindade, eu tenho certeza que essa pedra que está